A igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Abramos as vossas Bíblias no Salmo 97, o verso de número 2. Salmo de número 97, o verso de número 2. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Deus é o verdadeiro juiz. Aleluia. Louvado, engrandecido seja teu santo e Glória a excelso nome. Jesus. Aleluia. Amém? Nos diz o seguinte: nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Tomai vossos assentos. Aleluia. Deus, o verdadeiro juiz. Deus é o supremo juiz, absoluto em toda a terra. O seu trono está eternamente estabelecido para julgar a humanidade. Juízo é o ato de que Deus, baseado em justiça, pelo qual Ele mesmo condena e absolve os homens. Nessa base, nesse fundamento, é que eu queria trazer a palavra para os irmãos nessa manhã. O nosso Deus, Ele nos mostra atributos divinos, o que nos mostra que só Ele pode nos julgar com retidão. Não os homens, não nós, que estamos aqui como servos, para estender a mão ao próximo e não apontar o dedo para eles. Em vez de julgar, ajuda. Em vez de apontar, estende a mão. Em vez de acusar, ora com ele. Em vez de manifestar um julgamento que às vezes vem antes da vontade de Deus, ora, dobra o teu joelho. Senhor, a mim só compete orar, a ti compete os juízos. Nós não temos atributo para julgar ninguém. Nós não somos dignos nem de julgar a nós mesmos. Quem somos nós? Possamos julgar. Que atributo nos é dado de julgar alguém? Homens falhos, pecadores, que pela graça de Deus, ou seja, um favor imerecido, fomos alcançados. Amém? O direito de Deus tem de ser juiz e é baseado principalmente em seus atributos divinos. Primeiro atributo: Deus é a justiça absoluta. O Salmo de número 9, versículo 8 nos diz o seguinte: Ele mesmo julga o mundo com justiça. Nós vemos hoje em dia tribunais, homens estabelecidos como juízes, a qual tem a oportunidade de exercer a justiça que foi feita por um legislador. Ou seja, eles têm por incumbência julgar o homem pelos seus erros. Mas muitas das vezes erram da mesma forma. Julgam homens porque homens se corromperam. E a todos os dias nós nos corrompemos. Estaremos vendo sobre isso. Julgamos os homens por aparência. Nós também julgamos. Nós estamos corrompidos. Nós nos corrompemos com muita facilidade. Por isso que não é dado esse direito de julgar o próximo. Por isso que não nos é dado o direito de querer apontar o dedo
e sim de estender a mão. Nós vamos entender o porquê disso. Por que não apontar e sim estender a mão? O conhecimento de Deus, olha só, ponto 2. O conhecimento de Deus é infinito sobre os segredos da vida do homem. Romanos capítulo 2, o versículo 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Ou seja, nós podemos até achar que estamos enganando o homem, mas nada está passando batido à frente de Deus. Nada que os seus olhos tenham visto, nada que seus ouvidos ouçam, aquilo que os homens não ouvem, aquilo que os olhos do homem não veem. João, capítulo 8, versículo 4, 10, nos fala o seguinte: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, mas na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Versículo 6 nos fala o seguinte: eles estavam usando de uma pergunta como armadilha a fim de terem base para acusá-lo. Olha só como é que é a justiça do homem. Eles usam de uma artimanha, eles não vivem a palavra. Eles pegam a palavra para pegar o próprio Jesus. Armam uma cilada. Trazem uma mulher que foi pega em adultério. Aqui, senhor. Aqui, ó. A palavra que Deus deu lá para Moisés nos fala que nós temos que apedrejá-la até morrer. Coração cheio de malícia. Queriam pegar Jesus pela própria palavra. Palavra do pai dele. Aqui eu vou te mostrar. Eu vou te pegar aqui. Jesus, no versículo 7, nos fala o seguinte: visto que continuar, mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão. Mesmo assim, os homens continuaram a indagá-lo. No versículo 7, visto que continuaram interrogado, ele se levantou e disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, se algum de vocês não cometeu adultério, se algum de vocês que estão até mesmo aqui, não foi um que se deitou com essa mulher, pega a pedra, está aqui, taca a pedra nela. Julgamento do homem. O que é mais fácil para você nessa manhã? Julgar ou interceder? Acha que a justiça sua é mais forte, é mais sábia do que a justiça de Deus? Acha que a justiça do homem, que foi copiada pela justiça de Deus quando Moisés recebe a tábua dos mandamentos, naqueles 10 mandamentos nós vemos várias leis que são cumpridas hoje pelo homem, ou possivelmente cumpridas. Nós vemos como o homem é falho, como o homem se corrompeu através do tempo, como o pecado vem degenerando a raça humana, como nós somos falhos, mas como Deus é justo. E a justiça dele, ela não tarda, ela não chega tarde, ela não chega cedo. É como a bênção. A bênção nunca vai chegar tarde para você. Às vezes nós nos precipitamos a querer aquela bênção, mas ela vai chegar na hora exata. Assim também é o juízo de Deus.
Ele vai chegar na hora exata para nós. Uns no arrebatamento serão levados, outros Deus chama mais cedo, mas todos seremos julgados justamente. Daremos conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos atributos. Daremos conta das coisas que devíamos fazer e não fizemos. Esse vai ser o grande juízo do homem. Não o juízo dado por outro homem. Porque qual homem que é capaz de julgar o outro? Quem é digno na face da terra de julgar, assim como Deus nos julgará? Quem entre vós dos maiores será igual a Deus? Amém? Então, eu vou ao versículo 10 para ser bem enfático. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Cadê os teus acusadores? Não tinha mais ninguém. Do mais velho ao mais novo foi saindo. Porque os anciãos sabiam muito bem da palavra. E sabiam que eles não tinham condição nenhuma de julgar aquela mulher. Porque todos eles pecaram um dia. Porque todos nós um dia pecamos. Porque todos nós somos indignos de estarmos aqui hoje em dia. Somos alcançados pela graça de Deus, não para ser juiz, mas para ser servo, para aprender a servir ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. Ele não fala: olha, você vai me amar sobre todas as coisas, agora você pega, vai lá e julga o teu irmão e absolve a ti mesmo. Ele fala para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você acha que você deve ser absolvido dos seus pecados, por que o seu irmão não pode ser absolvido? Porque o seu irmão, que é tão falho quanto você, não pode ser absolvido dos pecados dele. Essa é a nossa grande falha. Em versículo 11 nos relata o seguinte: ninguém, o Senhor disse a ela, ninguém, declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandona o pecado. Jesus, Filho de Deus, se ele não condenou aquela mulher, quem seria o próximo que a condenaria? Quem seria o próximo que falar: mulher, tu é indigna, tu é impura, sobre a tua carne muitos homens deitados, colocados seus deleites. Mas Jesus não faz isso. Ele orienta a mulher: vai, abandona o pecado, não peques mais. Os seus pecados já foram postos no mar do esquecimento. Deles eu não me lembro mais. É dessa forma que Deus nos trata. Não é da forma que o homem nos trata. Que muitas das vezes nos aponta, nos repreende, nos exorta, mas por vontade própria, não pela palavra de Deus, que pode até nos exortar, mas para a nossa edificação, uma exortação construtiva, que vai nos levar a cada dia nos afastar do pecado. Lembre-se bem, Deus não vê como o homem vê. Ponto 3 nos fala o seguinte: o seu caráter é irrepreensível, torna qualquer tipo de julgamento totalmente, o seu caráter torna qualquer tipo de erro em seu julgamento totalmente impossível.
Jó, capítulo 8, versículo 3. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Ao contrário do homem que está contaminado por seus defeitos. Ao contrário do homem que está contaminado pelos seus defeitos. O primeiro grande defeito do homem: aparência superficial. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê com a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha a diferença, mais uma vez, do caráter de Deus para o caráter do homem. Do julgamento de Deus para o julgamento do homem. Muitas das vezes nós vemos o homem chegar bonito, alinhado. Vemos pessoas vindo do mundo ainda não tem possibilidade de se vestir dessa forma. Mas aquele homem alinhado, ele não está com o coração voltado para Deus. Mas aquele que adentrou ali e não estava se vestindo da mesma forma, não tinha essa beleza exterior, tem mais o coração voltado a Deus do que aquele outro. Julgamos pela aparência. Mais uma vez, nos mostramos indignos de ser juízes. 2 Samuel 12, 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeira que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia junto dele, ela bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar as suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O versículo seguinte nos fala o seguinte, versículo 5. Então Davi se encheu de ira contra o homem que disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morte. 6. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha o juízo do homem. Prestem atenção. Versículo 7. Se você... Você, aqui é o profeta Natã falando para Davi: Davi, você é esse homem, disse Natã, e continuou dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa das mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E tudo isso não fosse suficiente, eu ainda te daria mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, a espada dos amonitas, e ficou
ficou com a sua mulher. Aparência, superfície, julgamento carnal, um julgamento precipitado por parte do homem de Deus. Olha só, qualquer um podia ver a injustiça do homem rico recusando usar de muitas das suas ovelhas e tomando a única ovelha do pobre. Ai, como somos falhos. À medida em que Davi ouvia essa história, Davi se irava. E aumentando Davi a sua ira, sendo Davi um homem de justiça e que executava a justiça, porque ele foi estabelecido como rei, e os reis naquela época eram juízes também, ele se precipitou em julgar aquele homem. Porque certamente, se Davi soubesse que estava se tratando dele, ele não seria tão corajoso em decretar a morte para aquele homem. Ele iria lá na palavra e falar: certamente esse homem tem que dar 4 vezes mais daquilo que ele tomou do outro. Mas já era tarde, porque ele mesmo já havia decretado a sentença de morte para Urias. Ele já havia botado na frente da batalha, porque certamente ele saberia que ele morreria pelo fio da espada dos amonitas. Mas a culpa daquela morte não estava sobre os amonitas, estava sobre Davi. E para encobrir o seu pecado, julgou um homem, pôs à frente de uma batalha e sentenciou a morte. O que você quer dizer com isso? Mais fácil é colocar a culpa no nosso próximo do que reconhecermos o nosso erro. Mais fácil é julgar aquele que está caído do que reconhecermos a nossa falha. Posso voltar lá em Gênesis e falar a respeito de Adão e Eva. Eva, quando dá a maçã a Adão e Adão come, Deus vem diante de ele: por que tu se esconde? Eu peguei isso. Não. Ó, a mulher que tu me deste a maçã para mim comer. Mais um erro, mais um julgamento falho do homem. Primeiro julgamento sobre a face da terra. O homem julgando a próxima dele, julga a mulher dele. Não vai julgar o que está fora da casa dele? Ó, culpa dessa aí, ó, tu me deu. Que culpa tenho eu? Eu não sabia. Mas o Senhor já tinha alertado os dois juntamente. Então, se o teu pecado você quer encobrir, quer julgar o pecado do teu próximo, está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de você ver que você é tão falho quanto o teu próximo. Está na hora de nós vermos o quão grandes falhas nós temos em nós, que nos mantém pecadores. Nós só estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Mais uma vez eu digo, tanto para mim, estou trazendo a palavra, quanto para vocês: não somos dignos de julgar ninguém. Se o cisco no olho do teu irmão está te incomodando, procura ver se no teu olho não tem uma trave. Procura ver se em você os seus erros não são maiores do que os erros que estão nos seus irmãos. Ele não julga por padrões carnais, mas o homem sim. Olha só, Mateus 15, versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por
porque os seus discípulos transgrediram a tradição dos líderes religiosos, porque não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. E a quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Não estáis obrigados a sustentar o seu pai dessa forma? Assim, como por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, padrão de julgamento carnal, doutrinário, imposto pelo homem. No versículo 7 nos vem dizendo o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Julgamentos carnais. Julgamentos carnais. Regras impostas pelo homem. Eles pegam, denigrem a palavra do Senhor, transformam a palavra do Senhor naquilo que deveria ser em benefício próprio, mas não fazem o que a palavra diz. Seriam sentenciados à execução, mas Jesus, Ele não vem aqui para te sentenciar mais. Ele vem para te dar vida e vida com abundância. O julgamento dele é diferente. Um dia sim seremos julgados por ele, mas de uma forma divina. Seremos julgados pelos nossos erros. Seremos galardoados pelos nossos acertos. Uma justiça divina, não corrompida, não falha, não imoral, não incrédula, uma justiça que é uma justiça de Deus, tem todos os atributos para julgar qualquer homem na face da terra. E olha o que nos fala a justiça com favoritismo. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para que eu possa usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, te darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a minha herança de meus pais. Então Acabe foi para a sua casa aborrecido e indigno, porque Nabote lhe dissera: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. E a sua mulher Jezabel entrou e perguntou: por que você está aborrecido?
por que não come? E ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, dar-lhe-ei uma vinha melhor em lugar dessa. Mas ele me disse, não te darei a minha vinha. E Jezabel, sua mulher, lhe disse, é assim que você age como rei de Israel? Levanta-te e coma, anima-te. Conseguirei agora para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e pôs nela o seu selo do rei. Enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar destacado entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Levaram-o para fora, o apedrejaram até a morte. Mais uma vez, julgamento carnal, favoritismo, julgamento pela aparência. Meu Deus. Que julgamento nós temos feito? Quais são os nossos critérios para julgar o nosso próximo? Que nós usemos nessa manhã esses critérios que nós temos para julgar o nosso próximo como atributos para enxergar o nosso erro. É disso que Deus está falando nessa noite, nessa manhã. É isso que Deus quer estabelecer como juízo, como julgamento divino para nossas vidas. Antes de julgar, ore. Antes de apedrejar, estenda a tua mão. Deixemos nós o nosso julgamento falho, entreguemos aqueles que nos afligem, que nos humilham, na mão de Deus, pois dele virá o verdadeiro e justo julgamento. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.